Oi meninas, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre a Síndrome da Tensão Pré-Menstrual ou TPM, que atinge até 80% das mulheres em fase reprodutiva. Citada como um acontecimento normal, dependendo do grau dos sintomas, pode ser considerada uma doença que deve ser diagnosticada e tratada. Diante de toda uma ironia que cerca o tema, existe uma realidade de sofrimento que impacta diretamente a vida pessoal, familiar e profissional da mulher, e devemos dar atenção a ela. Houve uma evolução muito grande de conceitos sobre a TPM e a sua história vem desde muito tempo. Em 1460 a.C., Hipócrates descreveu uma alteração no humor das mulheres no período menstrual e chamou isso de doença da menstruação. Em 1930, Robert Frank foi o primeiro a correlacionar alterações hormonais com alterações de humor. Somente em 2004 que a OMS considerou a TPM como uma doença, porém a definição do que era a síndrome da tensão pré-menstrual só ocorreu em 2011 e foi caracterizada como uma doença neuropsíquica endócrina com sintomas somáticos e ou psicológicos que ocorre na fase lútea dos ciclos ovulatórios. Para que seja considerada uma síndrome, deve haver prejuízo nas atividades funcionais do dia a dia, no trabalho, na escola, no convívio social. Porém, é uma doença de diagnóstico muito difícil, pois o seu diagnóstico é totalmente clínico, não existe um marcador hormonal, não existe um exame de imagem que identifique essa doença. Hoje, o diagnóstico ele é realizado por pelo menos 2 ciclos menstruais. Como a gente faz isso? Pede para a paciente preencher um calendário começando no primeiro dia do ciclo e anotando todos os sintomas. Através desse calendário que a gente vai avaliar os sintomas da paciente e verificar o quanto aquilo está atingindo o dia a dia dela. Os sintomas físicos mais frequentes são dores de cabeça, na mama, nas pernas, distensão abdominal e ganho de peso. Já os sintomas emocionais são humor depressivo, irritabilidade, insônia, ansiedade, explosão de raiva, sensação de estar sobrecarregada ou fora de controle. Existe ainda uma forma mais grave da doença, conhecida como síndrome disfórica pré-menstrual, que atinge 3 a 8% das mulheres, e apesar de ter os sintomas muito semelhantes, eles se mostram mais intensos e causam graves impactos no dia a dia, comprometendo severamente a capacidade funcional e a produtividade da mulher. Por isso é importante a gente reconhecer os sintomas da TPM e buscar ajuda médica para tratá-los. Hoje em dia existem 2 formas de tratamento: os hormonais, que são os mais conhecidos, que são os métodos contraceptivos que impedem a ovulação, e os não hormonais, que são caracterizados por antidepressivos como fluoxetina e sertralina. Claro que junto a isso também é importante um estilo de vida saudável, com exercício físico, uma alimentação equilibrada. Então, se você está sentindo algo parecido com o que eu falei, procure o seu médico, tá bom? Um beijo!